Tudo bem com você, estudante do 5º ano do ensino fundamental? Eu, professor Dagoberto, estou aqui junto com você para mais uma aula de matemática, que é uma disciplina muito legal de se aprender, e nós vamos juntos agora nessa caminhada falar mais um pouco de algumas questões que estão no seu material de estudos. Essa questão encontra-se na página 13 do nosso caderno de questões. Agora é a questão número 12. Acompanhe comigo essa questão que diz assim: qual figura geométrica a seguir possui todas as faces triangulares? Ou seja, ela tem que ter exatamente todas as faces triangulares, não importa quantas sejam, certo? O importante é que sejam todas as faces triangulares. Observe a figura número 1. Você lembra o nome dessa figura número 1? Essa figura número 1 representa um cone. O cone, ele tem todas as faces triangulares? Com certeza não. Por quê? Porque a base do cone é um círculo. Então, por isso, ele já não tem todas as faces triangulares. Basta apresentar uma face diferente de um triângulo para que essa figura não sirva para ser a nossa resposta certa. Você já observou agora a segunda figura? Você sabe me dizer o nome dessa segunda figura? Essa segunda figura é uma pirâmide pentagonal, ou seja, a base dessa pirâmide é um pentágono. Se a base dela é um pentágono, significa que uma das faces já não é triangular, ela é o próprio pentágono, como o nome nos indica. Então, por isso, ela não serve para ser a nossa resposta correta. Procure comigo agora a figura número 3. A figura número 3, ela tem as bases triangulares, tudo certo? Mas e as faces laterais, como elas são? As faces laterais, elas são retangulares. Ou seja, o nome, inclusive, dessa figura ou desse sólido geométrico é um prisma, só que ele é um prisma triangular. Por que ele é um prisma triangular? Porque a base dele é um triângulo, porém as faces laterais de um prisma são retangulares, por isso ele não serve para ser a nossa resposta adequada. Ou seja, quem sobrou nessa história? Já observou ali a quarta figura? A quarta figura ela pode receber dois nomes. Ela pode ser uma pirâmide de base triangular ou ela também pode ser chamada de tetraedro. Tetra significa 4. 4 faces. Como são essas faces? Você já observou cada uma delas? Dá uma olhadinha exatamente na planificação desse tetraedro. A planificação dela, ou seja, toda essa figura aberta, imaginando ela como uma caixa, nós percebemos que ela é formada exatamente por triângulos, somente triângulos. Ou seja, ela é a figura que possui todas as faces triangulares. Então, ela é a nossa resposta correta. Já identificou qual é a alternativa que satisfaz, então, a nossa resposta? Letra A, B, C ou D? Se você já observou que é a figura 4 que está na letra D, meus parabéns! Você está indo muito bem no nosso desenvolvimento. Agora eu quero convidar você a acompanhar comigo mais uma questão. E aí, estamos preparados para mais uma questão? Eu convido você então a acompanhar comigo a questão 13 do nosso caderno de estudos, que está na página 14 do seu material. A questão número 13 diz assim: Clara utilizou algumas figuras geométricas para fazer a representação a seguir. Observe. Então nós temos ali uma figura que as bases são formadas por pentágonos e nós temos exatamente nas laterais uma outra figura geométrica. Você já observou que figura é essa nas laterais? É um retângulo. Agora, olha exatamente essa pergunta. O número de retângulos na figura é igual a... Então, nós temos que saber quantos retângulos nós temos. Eu convido você a acompanhar comigo aqui exatamente a planificação dessa figura, que é um prisma de base pentagonal. Então, observe comigo que esse prisma de base pentagonal ele tem dois
pentágonos. E para fechar exatamente as paredes dele, nós temos exatamente quantos retângulos? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5 retângulos. Então, cada retângulo está relacionado a exatamente um lado do nosso pentágono que forma a base, certo? Então, você agora já conseguiu desvendar aí qual é a resposta correta, qual é a alternativa certa? Então, se você pensou na letra B, meus parabéns, estamos no caminho certo. Você está observando muito bem as informações constantes na questão. E agora, quero convidar você a acompanhar comigo a questão 14 do nosso caderno de estudos, que está na mesma página dessa questão que nós acabamos de resolver. A nossa questão 14 diz exatamente assim: quantos quadriláteros foram utilizados para criar a figura abaixo? Então nós temos que saber agora exatamente quantos quadriláteros nós temos. Observe comigo que as bases da nossa figura são exatamente quadradas, certo? Então nós temos bases quadradas ali, tanto quadrado maior e um quadrado menor. Então nós já temos duas figuras que são quadriláteros, ou seja, as bases. E agora nós temos a lateral da nossa figura. Essa lateral, ela é formada exatamente por trapézios. Você pode observar comigo quantos trapézios nós temos? 1, 2, 3, 4 trapézios. Então, você já conseguiu agora observar e pensar também que o trapézio, ele é uma figura que tem 4 lados, portanto ele também é classificado como um quadrilátero. Se nós já temos 2 quadrados e 4 trapézios, agora quero que você tente pensar um pouquinho quantos quadriláteros nós temos ao todo. Vou dar um tempo aqui para você chegar a essa conclusão. E aí, conseguiu pensar e chegar na resposta certa? 2 quadrados mais 4 trapézios, ou seja, temos 6 quadriláteros, que é exatamente o que nós encontramos na nossa alternativa C, ou seja, 6 quadriláteros. Tudo certo até aqui? Você está dominando esse assunto? Espero que sim. E agora eu quero convidar você a acompanhar comigo mais uma questão do nosso material. Vamos em frente? Quero convidar você a acompanhar comigo a nossa questão número 15, que está na página 15 do seu caderno de estudos. Essa questão é muito interessante e nos mostra o seguinte: observe a representação na malha quadriculada. Como você pode observar aqui na tela, nós temos uma malha quadriculada e temos uma figura desenhada nesta malha quadriculada. Essa figura ela é formada por uma base retangular e nós temos também 2 cubinhos na parte de cima dela, certo? Bom, o que nós queremos saber dessa figura? Observe comigo a sequência dessa questão. Ao ampliar o dobro dos lados, a nova representação ficará da forma. Então nós temos agora exatamente 4 alternativas, onde nós temos a figura original e nós queremos saber como será a ampliação dessa figura original. Só que qual tipo de ampliação? Nós queremos o dobro dos lados. Então vamos pensar juntos? O que seria esse dobro? Se nós tínhamos, por exemplo, uma base formada por 4 quadradinhos, nós agora teremos que ter uma base formada por 8 quadradinhos. Se nós tínhamos a altura do nosso retângulo formada por 2 quadradinhos, a nossa altura terá 4 quadradinhos. Então, procure agora com muita atenção a alternativa correta. Eu vou dar um tempo para você fazer essa verificação, ok? E aí, conseguiu fazer a verificação de qual é a figura que tem o dobro de lados da original? Os lados têm as medidas que são esse dobro? Procurou aí?
Letra A, B, C ou D? Se você marcou a letra D, parabéns! Você está fazendo uma ótima observação. Continue assim. Observe comigo a questão 16, que diz assim: observe duas representações em uma mesma malha quadriculada. Veja aqui que nós temos exatamente duas figuras, figura número 1, figura número 2. E o que essas figuras têm de diferente? Você já percebeu? Uma delas, e a principal, talvez seja o tamanho. Vamos observar agora o que a questão deseja que nós façamos. Podemos dizer que a figura número 2 foi reduzida em relação à figura 1 em, ou seja, temos que saber quantas vezes foi essa redução. Por quê? Porque a figura número 2 é menor do que a figura número 1. Vamos fazer o seguinte, observando essas duas figuras, vamos contar exatamente quantos quadradinhos a figura número 1 possui. Você quer fazer essa contagem ali? Então, vou dar um tempo para que você possa contar exatamente o número de quadradinhos da figura número 1 e da figura número 2. Então, conseguiu fazer a contagem dessas duas figuras? Você pode observar que na figura número 1 nós temos 14 quadradinhos e na figura número 2 nós temos apenas 7. Então nós tivemos uma redução de espaço, uma redução de área. De quanto foi essa redução de área? De 14 foi para 7. Ou seja, o que o 7 é do 14? Ele é a metade. Então significa que a nossa redução foi de quantas vezes? Foi de 2 vezes, porque nós dividimos o 14 por 2. Qual é a nossa alternativa correta? A, B, C ou D? É a letra A. Então, se você percebeu todos esses detalhes, meus parabéns. Agora nós vamos dar sequência à nossa aula e eu convido você a resolver comigo a questão número 17. Diz assim a questão número 17 do nosso caderno de estudos. Na malha quadriculada a seguir. Observe essa malha quadriculada com essa figura na cor verde. Diz assim: cada quadradinho contém 1 centímetro de lado. Então, agora queremos saber o seguinte: a área da figura representada acima em centímetros quadrados é. O que é um centímetro quadrado? Você sabe me dizer? Um centímetro quadrado é exatamente um quadradinho verde. Por quê? Porque ele tem 1 centímetro de largura e 1 centímetro de comprimento. Então, o que nós temos que saber para determinar esta área? Nós temos que contar a quantidade de quadradinhos verdes. Vou dar um tempo aqui para você fazer essa contagem. Vamos lá, então? E aí, conseguiu fazer essa contagem? Qual das alternativas representa a área da figura? Letra A, B, C ou D? Nós temos quantos quadradinhos? Já contou ali? 18? Não, né? 19? Também não. 20, talvez? Passou perto. A resposta correta é 21 quadradinhos, ou seja, 21 centímetros quadrados. Meus parabéns se você acertou essa questão. Se você não tiver acertado, não tem problema, não desanime. Preste atenção, reveja a questão novamente, leia o texto e faça a contagem. Muitas vezes pode ter ocorrido um pequeno deslize de atenção. Eu tenho certeza que se você cometeu um pequeno erro, na próxima vez você conseguirá acertar essa questão. E agora vamos resolver então a questão 18 do nosso material. Essa questão 18 encontra-se na página 17. Diz assim a nossa questão número 18. Observe a seguir as representações em uma malha quadriculada, cujos quadradinhos contêm 1 centímetro quadrado de área. Essa questão é muito parecida com a que nós acabamos de resolver. Nós temos a figura número 1. Vamos contar exatamente quantos quadradinhos tem a figura número 1. Observe que também temos uma figura número 2. Nós podemos fazer essa contagem de quadradinhos. Na mesma forma da figura número 3, faremos a contagem.
e na figura número 4. Eu vou dar um tempo aqui na tela para você fazer essa contagem. Terminada a nossa contagem? E agora, percebeu que para nós resolvermos essa questão, o pedido dela é o seguinte: a representação que contém a maior área é figura número 1, 2, 3 ou 4. E aí, qual é a figura que tem mais quadradinhos azuis? Já percebeu qual é? É a figura número 4, nossa alternativa da letra D. Então, se você prestou atenção e fez tudo certo, parabéns! Esse é o caminho que nós temos que seguir. Agora, então, por hoje, me despeço de você e nos encontraremos com certeza nas nossas próximas aulas. Até mais!